um salmo hoje aqui. O tema dessa palavra é diga comigo, na presença de Deus, a minha visão é restaurada. Salmo 73. Na presença de Deus, a minha visão é restaurada. Vamos lá então, vamos fazer a leitura aqui, a partir do 1. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acha em trabalhos com outros homens, nem são afligidos como outros homens. Por isso a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura. Eles têm mais do que o coração pode desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente. Põem as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui e águas do copo cheio se lhes espremem. E eles dizem: como o sabe Deus? Há conhecimento do Altíssimo? Eis que estes são ímpios, prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na verdade que em vão tenho purificado o meu coração. Lavei as minhas mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido, castigado cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. E quando pensava em entender isso, foi muito doloroso. Diga comigo, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi o fim deles. Amém? O 18. Certamente tu o puseste em lugares escorregadios, tuas lanças em destruição, como cai na desolação. Quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como um sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou, e senti picadas nas minhas entranhas. Assim me embruteci, e nada sabia, fiquei como animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo, tu me sustentaste pela minha mão direita, guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás na glória. Quem tenho eu no céu, senão a ti? E não há na terra quem eu deseje, além de ti. A minha carne e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração, a minha porção para sempre. Pois eis que se alongam de ti, pois os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Feche teus olhos. Quero orar com você nessa manhã. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, Pai. Obrigado pela tua bondade, pela tua fidelidade para conosco. Obrigado porque a tua palavra nos ajuda, a tua palavra nos ensina. Através da tua palavra, o Senhor nos exorta, Pai. Tua palavra, ó Pai, ó Deus, norteia nossos caminhos, nossas vidas. A tua palavra nos ajuda, ó Deus, a caminhar debaixo da graça, Senhor. Nós somos muito abençoados pelo entendimento, conhecimento e revelação da tua palavra, da tua
vontade para a nossa vida, para a nossa geração. Fala conosco nessa manhã, edifica a tua casa, a tua igreja. Abençoa o teu povo, Senhor, de maneira sobrenatural. Possamos sair dessa manhã abençoados, edificados, em nome de Jesus. Salmo 73 é o salmo do Asaf. O Asaf escreveu vários salmos, salmos abençoados. E ele fala de uma experiência, ele conta de uma experiência da vida dele. Um momento, um período que ele tirou o foco de Deus. Estava lendo, meditando, já até falei alguma coisa sobre esse salmo. E Deus falou muito no meu coração, que acontece conosco. É o dia a dia, a vida, a nossa vida real, né? Que a gente às vezes quer aparentar alguma coisa, quer falar alguma coisa, mas tem a tua vida real. Como que é a tua vida real? Como que está lá em casa? Como está a tua casa? Como que está a tua vida? Que jeito que é o teu dia a dia? Como que está as coisas? Como que está o teu relacionamento com Deus? Como que está o teu foco? Teu foco está em Deus ainda? Ou você já desviou o teu foco? E ele conta, ele fala, né? De um jeito aqui, que ele quase desviou. Quantos aqui quase já se desviou de Deus? Ele quase se desviou de Deus. Ele fala da inveja, a inveja entrou nele. Ele começou a ter inveja do ímpio. Ele começou a ter inveja de quem era mais rico, de quem prosperava mais ou menos. E ele colocou o coração dele ficou cheio dessas coisas. E Deus foi ficando. E aí é lógico que ele quase se desviou de Deus. Ele quase, porque ele perdeu o foco, ele tirou os olhos de Deus, ele tirou, o Deus já não era mais o centro. Opa, obrigado pela água. Deus já não era mais o centro da vida dele. Quando você perde esse foco, essa referência de Deus, você fica cego, presta atenção. Esse homem aqui, ele ficou cego. Ele ficou cego. A gente vai ver aqui que do meio do salmo para frente aqui, é que ele acorda. Ele começa a ver Deus novamente, ele começa a enxergar, e ele estava enxergando o mundo e as coisas de forma diferente. Quando o nosso coração, ele fica sobrecarregado de um monte de coisa, né? Aqui parece que o Asaf, ele queria ficar rico. Ele queria ser próspero, né? E se Deus quiser te tornar próspero, não tem nada de ruim nisso, amém ou não? Se Deus quiser fazer você ser um abençoado, não tem nada de errado. Mas quando você tira o foco do Senhor Jesus, e você só começa a focar, vou ficar rico, eu tenho que prosperar, e pior ainda, quando você começa a olhar para o ímpio, olhar para outras pessoas. Aqui no final do salmo, a gente tem que ter misericórdia do ímpio. Não é inveja que você tem que ter do ímpio. Porque, meu querido, você já é rico e não sabia. Você já tem aquilo que é mais precioso e valioso, e você não sabia disso. E aí, aqui no verso 1, ele fala, né? Ele começa falando. É lógico que ele faz um balanço da experiência dele, né? No 1. Depois no 2 que ele começa a contar a experiência. Mas no 1 ele fala, verdadeiramente bom é Deus para com Israel. Diga comigo, Deus é bom. Ele é bom para com Israel e ele é bom para com os limpos de coração. Depois que ele passa essa experiência toda, ele fala, o Senhor é bom. Eu já passei por coisas que você fica meio cego ali. Depois você olha para o Senhor novamente, e aí você vai lembrar, fala, o Senhor é bom. O Senhor te escolheu, o Senhor te chamou. Amém ou não? O Senhor já te deu muito e você não entendeu ainda. Você já foi escolhido para ir para o céu e você não entendeu isso. Você vai para o lugar mais rico que existe. Um lugar todo de ouro. Eu estava lendo Apocalipse essa semana. Uma praça toda de ouro. O chão é de ouro. Ruas de ouro.
Lá não tem mais maldição, ninguém mais pode ser amaldiçoado. Apocalipse 22, ninguém, nenhum aqui, nem aqui, né? A macumba não está te pegando, mas ainda mais lá. Nada vai poder te amaldiçoar mais, é só bênção. Porém, irmãos, a gente não olha para o céu. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas do alto. Fala para o teu irmão, buscai as coisas do alto. Fala para outro irmão, pensai nas coisas do alto. Estou falando de Bíblia aqui, irmãos. O que você anda pensando? Pensai. Pensai. Você precisa sofrer uma mudança de mente. Pensai no alto. Pensa nas coisas do alto. Né? Diga comigo, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Em outras palavras, a tua mente precisa estar ocupada, você precisa estar focado nas coisas excelentes, nas coisas de Deus. Amém ou não? Como é que eu vou focar se eu nem leio Bíblia? Tem gente que não lê Bíblia, não estuda mais a Bíblia e abandona a Bíblia já está empoeirada lá num canto, vai ficar igual Asaf aqui. Aí vai querer, fica olhando para o vizinho lá, nossa, o cara comprou um carro. E daí, o que você tem com isso, irmão? Deus abençoe. A nossa linguagem é Deus abençoe, amém ou não? Deus te dê graça, glória a Deus. Não permita que a inveja entre em você, amém? Versículo 2, vamos partir para 2 aqui. Versículo 2, quanto a mim, repete comigo, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Meu Deus, o cara já estava desviando. Asaf falou, faltou pouquinho para mim me desviar, porque ele não estava olhando mais para Deus. Porque já não estava nem vendo Deus mais. Ele já estava um adorador, né? Que gosta de adorar o Senhor. E o foco não era Deus mais. O foco dele aqui, agora, quase faltou pouco. Se você olhar para a tua vida, já teve momentos, talvez você está vivendo isso hoje, hein? Talvez Deus não está sendo mais o primeiro no teu coração. Talvez Deus não seja mais o primeiro lugar. Eu vou ler 2 versículos para você em relação a dinheiro. A gente lê muito sobre prosperidade, mas eu vou ler sobre o perigo de você amar o dinheiro. Amar o dinheiro mais do que Deus. Vou ler 2 textos, tá? Que a gente fala, prosperidade, tudo bem. Mas eu vou ler 2 textos para você que você tem que tomar cuidado, né? Coloca para mim, por favor. Tira ali, depois nós voltamos no Salmo 93, 73 de novo. Coloca para mim, Timóteo, acho que é 1 Timóteo 6,10. Coloca no telão para nós, para a gente acompanhar junto aqui essa leitura. Acho que é 1 ou 2 Timóteo 6,10. Achou aí, Timóteo? Pessoal da mídia aí? 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. 1 Timóteo, isso. Repete comigo, porque o amor é o dinheiro. Mais forte, porque o amor é o dinheiro. É a raiz de todos os males. Nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Meu Deus, o final aqui, se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Ele está falando de crente aqui. Timóteo falou, muitos se desviaram. Não é o dinheiro. Já vi gente pregar, porque o dinheiro é problema. Não é o dinheiro. Diga comigo, é o amor ao dinheiro. Quando o dinheiro fica mais importante do que Deus. Pastor, você não gosta de dinheiro? Lógico, irmão. Se você quiser mandar um pix agora, pode mandar para nós. Mas eu tenho vigiado o meu coração. Presta atenção.
para que isso não seja mais importante do que Deus. Você vai entender lá no final desse salmo, você vai entender no final desse salmo que a visão desse homem foi mudada. Aqui ele estava quase desviando já, porque o foco era dinheiro, sabe? E ele, né? E aqui a Bíblia fala para você tomar cuidado, porque, né? Nessa cobiça, nesse tipo de cobiça, alguns se desviaram da fé. Meu Deus, eu vou desviar da fé por causa de dinheiro. E se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Uma vez eu ouvi uma pregação sobre a crise do ter, do ser e do fazer. Repete comigo: a crise do ter, do ser e do fazer. Tem crente que acha que ele tem que fazer. Ele sai fazendo as coisas, faz até coisa que Deus não mandou. Nós achamos que a gente tem que fazer, irmãos. Nós precisamos de Marta e Maria, né? Maria é aquela que adora, Marta é aquela que serve. Amém ou não? Tem que fazer. Mas tem gente que se encana tanto que tem que fazer. E ele fica doente e está fazendo coisa que Deus não mandou fazer. Quantos estão entendendo? Já aconteceu comigo, pode ter acontecido com você já também. Amém? E a crise do ter. Eu tenho que ter. Como assim você tem que ter? Né? Eu vou te falar de algumas pessoas que não tiveram, mas foram. É a crise do ter, do fazer e do ser. Eu vou te falar algo aqui. Você tem que primeiro ser. Você tem que ser em Deus. Aquilo que Ele chamou você para ser. Amém ou não? Você precisa ser, não é ter. O ter é consequência de ser. Alguns homens de Deus não tiveram nada, mas foram. Elias nunca teve nada de riqueza. Mas eu queria 10%. Quantos queriam 10% da unção? O homem levantava a mão, queimava tudo. Né? Veio 10 capitão doido lá pegar ele, levantou a mão, queimou 10 não, 50 capitão, queimou 50, veio mais 50, queimou 50, queimou 450 profetas de Baal, mas ele não tinha. Uma viúva sustentou ele um período da vida dele, sim ou não? Quando teve uma seca lá, ele não tinha nada, ninguém tinha comida. Deus falou: vai lá, mandou ele lá numa fonte de água, tinha uma sombra, você vai ficar nessa sombra. Tem uma biquinha de água lá, uma coisinha de água ali, onde tem água. Ali você toma água e os corvos vão te levar comida. Refeição de manhã e à tarde. Quem tem isso numa seca? Tinha gente vendendo uma cabeça de jumento lá por não sei quantos dólares, né? O dinheiro bíblico da época era uma coisa cara, irmão. Não tinha comida. E Deus mandou ele na sombra. Quem já viu aquela palavra? Sombra fresca, sombra e água fresca. E ele ficou ali naquela água ali, tomando água. Chegava os corvos, não é um pássaro doméstico. Deus faz uns negócios meio... Trazia carne prontinha. Da onde esses corvos tiravam carne? Eu acho que era anjo, viu? Não é possível. E vinha e entregava de manhã, de tarde, de manhã. Aí eu tirava um soninho, ou os corvos acordavam ele, comida. Né? Dava sede, a hora que secou a água, a água ali, Deus falou: agora vai lá numa viúva lá que ela vai te sustentar. A Bíblia manda cuidar das viúvas. Agora se chegar não, Deus falou: o senhor está de brincadeira, como é que eu vou pedir comida para uma viúva? Numa seca dessa, né? E ele foi lá na viúva. Amém ou não? E ele nunca teve, mas ele foi. Fala para o irmão: primeiro você precisa ser. Amém ou não? Não estou tirando tua bênção, não. Deus vai te abençoar. Eu profetizo isso. Não vou cancelar minhas palavras aqui. Eu sempre declaro que essa igreja é próspera. Mas eu quero fazer você entender umas coisas. Coloca outro para mim. Tem outro texto aqui. Tem mais um que eu quero que a gente olhe hoje. Né? Do problema do dinheiro. A gente se apegar. Eclesiastes 5:10. Se eu não errei aqui. Eclesiastes 5:10, depois de Salmo aí, pega para nós aí. Coloca para mim. Quem amar o dinheiro, jamais dele se fartará. E quem amar a abundância, nunca se fartará da renda. Também isso é
vaidade. Quem escreveu isso? O cara mais rico do mundo, Salomão. Cara que ele era contra dinheiro? Não. Só que ele amou o dinheiro mais do que Deus? Não. Ele teve outros problemas, mas não. Quando Deus apareceu para ele, lembra quando Deus apareceu para ele? Falou: Salomão, pede uma coisa, querido. Se Deus aparecesse hoje, Renata, para você, pede uma coisa, mas capricha, que o que você pedir é teu. E aquele homem estava diante de uma grande nação eu tinha que dirigir um povo grande, sim ou não? Ele olhou assim e falou: o que eu mais preciso hoje? Eu preciso de sabedoria. Como é que eu vou dirigir um povo tão grande? Ele podia pedir dinheiro. A Bíblia, Deus falou: você podia pedir a cabeça dos teus inimigos. Jerusalém era cercado de inimigo. Você podia pedir riqueza, você não pediu. Eu vou te dar sabedoria, como você nunca teve. Com a tua sabedoria, você vai adquirir riquezas. Nem antes de ti, nem depois de ti haverá um rei tão rico como você. Você entende o que eu estou falando? Porque o foco dele não foi a riqueza, ele foi o cara mais rico. E aí ele está dizendo para mim e para você: quem ama o dinheiro jamais se fartará dele. Se o teu foco está no dinheiro, jamais se fartará dele. E quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Deu para pegar aqui ou não? E o Asaf, vamos para o 3 agora? Vamos lá, senão não acaba aqui hoje. Vamos para o 3 agora. Aqui já fala da inveja. Ó, pois eu tinha o que, gente? O que fala na tua Bíblia aí? Coloca o 3 para nós ali. Salmo 73, 3. Pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade do ímpio. A inveja entrou nele, irmão. Começou a ver os vizinhos dele. Os caras chegando com aquelas caminhonetonas assim, cabeça de gado, sei lá o que é, onde ele vivia lá, né? E falou: rapaz, os caras não servem a Deus. Olha lá, pois eu tinha inveja dos nécios, quando eu via a prosperidade deles. Irmãos, Deus, fala para o teu irmão: Deus quer te abençoar. Fique em paz, amém ou não? Mas o foco nosso muitas vezes está errado. O foco do Asaf aqui estava errado. A inveja entrou legal no coração dele, entrou. Está lá aquela lista, sabe aquela lista lá das obras da carne, lá em Gálatas 5? Tem uma lista de obras da carne, né? A inveja está ali, naquele pacote ali, né? E muitas vezes a gente fala: nossa, né? Cuidado com a inveja, cuidado com a nossa inveja, com a tua inveja. Amém ou não? Cuidado com a tua inveja. Tem gente que fica invejando os outros. Deixa entrar. Isso é principalmente do ímpio. Do ímpio você tem que ter misericórdia, porque ele está indo para um lugar terrível. Você já foi abençoado. Você percebe quando a gente perde a visão? Você esquece quem você é em Deus, aquilo que Deus já te deu, aquilo que Deus já fez na tua vida. Nós esquecemos e a gente foca na prosperidade de outra pessoa, né? Eu lembro que o pastor falava assim: o que é do homem o lobo não come. O que é teu, o que Deus tem para você é teu. Fala para o teu irmão: o que Deus tem para você é teu. Agora fala para o outro irmão: e Deus tem coisas grandes para a tua vida. Amém ou não? O pastor está pregando isso aí, vai tirar a nossa bênção. Não, eu quero te abençoar. Eu quero só mudar o nosso foco. Amém ou não? Que Deus, eu ia pregar outra coisa. Deus mandou pregar isso aqui, que a gente muitas vezes fica em cima desse negócio de ficar rico. Começa a entranhar na cabeça: eu tenho que ficar rico, eu tenho que ficar. Você não tem que ficar nada, você tem que adorar a Deus e deixar Deus trabalhar na tua vida. Fala para o teu irmão: você tem que adorar a Deus. Levanta a mão comigo e fala: Senhor Jesus, não permita que nenhuma inveja entre no meu coração. E eu te agradeço, porque eu já sou muito abençoado. O Senhor já me deu muito, Senhor. Só a tua presença
me basta. A tua graça me basta. Amém ou não? O que a gente cantou hoje aqui? Eu não tenho outro amor? Como é que é? Eu não tenho outro amor além de ti, é isso? Hã? Único, tu és o... Vamos lá. Único, tu és o... Amém ou não? Olha lá, ó. Coração, não cabe outro amor, tudo que tem. O Augustão hoje soltou a voz ali, eu estava ouvindo ali, ó. Amém ou não? Solta a voz, varão. Eu olhei assim, o Fernandinho está aqui, cadê? Era ele que estava, né? Ele é o único, irmãos. Amém ou não? Eu não tenho outro amor além de ti, né? Então assim, ele é único ou não é? Ou a gente só está cantando? Nós estamos apenas cantando isso assim da boca para fora? Ou ele é o único? Ou ele é a coisa mais importante que eu e você temos? Sim ou não? O resto é acréscimo, irmãos. Você sabe que eu aprendi, o resto ele vai acrescentar. Buscai o reino de Deus, o Senhor Jesus em primeiro lugar. As demais coisas que você precisa vai ser acrescentada. Fala para o teu irmão, adora, irmão. Só adora, o resto é acréscimo. Amém ou não? E aí, irmão, a inveja tem que sair de nós. Faz assim, ó, sai inveja. Amém ou não? Glória a Deus. E aí ele começa a fazer uma comparação, irmão. Pior coisa que tem é comparação. Meu Deus. Ele começa a comparar a vida dele com a vida dos caras. Vizinha, galera que não tinha Deus. Aqui do versículo 4 em diante aqui, ele faz essa comparação. Olha assim, eu vou ler para você, verso 4. Porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acha em trabalho como outros homens, nem são afligidos como os outros homens. Pois a soberba o cerca como um colar, veste de violência como um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura. Eles têm mais do que o coração podia desejar. Ué, se o cara escuta ele falar isso, fala, o que você tem com isso? Né? O 8. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Fala arrogantemente. Põe suas bocas contra o céu e as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui e as águas do copo cheias lhes espremem. E eles dizem, como Deus sabe? Há conhecimento de Deus? Ele começa a comparar e fala assim, eles não temem nem a Deus. Como que eles estão prosperando dessa forma? E tal. Não, até aqui ele faz uma... Fala para o meu irmão, não se compare com ninguém. Se algum irmãozinho for abençoado, se alguém chegar com um carro zero ali, você precisa se alegrar com ele, amém ou não? Amém ou não? Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Irmãos, agora o ímpio é pior ainda. Eu estou orando pelo ímpio. Eu sei que o ímpio, por mais próximo que ele seja, meu pai, se ele não aceitar Jesus, ele vai para o inferno. Ele vai ter um final terrível. Eu preciso orar pelo ímpio, amém ou não? E eu não posso, eu e você, deixar essas coisas entrar. E não se compare com ninguém, irmãos. Ai, o meu vizinho ali, ele comprou, nós vamos ter que mudar de carro também. Ai, nós vamos ter que mudar. Não sei quem lá falou para mim assim, ô pastor, você não vai mudar de carro? Pastor fulano de tal, um pastor lá de Brodowski que mudou de carro. Eu falei, uai, Deus que abençoe a vida dele, irmão. Por que você acha que eu tenho que mudar de carro porque mudaram de carro? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Fica quietinho, irmãos, deixa Deus. Poderia mudar? Poderia.
Mas não vou mudar agora não. Amém ou não? Fala para o irmão, fica quieto, irmão. Adora. Não faça nada porque os outros fez. Amém até aqui ou não? Não se compare a tua vida com ninguém. A tua vida é a tua vida, a vida dos outros é dos outros. Fala para o teu irmão do lado, para de cuidar da vida dos outros. Glória a Deus. E aí ele chegou numa conclusão. Olha só, irmãos. Olha o que o diabo faz conosco. Olha só, presta atenção nisso aqui. Ele chegou numa conclusão. Não vale a pena consagrar a minha vida. Oh, meu Deus. Agora ele mudou o foco de ver. Não vale a pena. Em vão eu tenho me consagrado a ti. Agora ele invocou com Deus. Tem uns crentes invocados com Deus. Porque as pessoas criam uma ideia, uma mentalidade de riqueza, que eu vou ser próspero, e aí a coisa não acontece, a gente começa a culpar Deus. Mas eu sou dizimista, o dizimista também tem luta. Amém ou não, gente? O dizimista também passa luta. Repete comigo, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu já venci o mundo. Amém ou não? Jesus está avisando que você vai ter aflição. Você acha que você não vai ter nenhuma aflição? Não, mas José foi o governador do Egito. Eu também quero governar alguma coisa. Tá. José foi jogado num buraco. Do buraco ele foi vendido. Imagina a tua família te vendendo. A família de José machucou ele demais. Foi vendido lá no Egito, na casa de Potifar. A Potifera pôs os olhos nele, queria pecar com ele. Ele não fugiu pelado para não pecar. Foi para a cadeia, a mulher acusou ele. Quantos aqui já foi acusado de uma coisa que você não fez? Foi preso, lá na prisão ele ficou amargando, lá revelou o sonho do cara lá, o copeiro do rei. Você vai voltar lá na presença do rei, você vai voltar para o teu cargo, você chega lá, você lembra de mim. O cara foi para lá e esqueceu dele. A Bíblia diz que ele ficou mais de 2 anos na cadeia. Quantos aqui ainda quer governar o Egito igual José? O José, irmãos, ele teve aflição na vida dele, amém ou não? Davi, depois que foi ungido, a vida dele virou um tormento. O Saul queria matar, ele queria, mas ele foi o rei de Israel. Deus pôs ele lá no trono, amém ou não? Fala para o teu irmão, deixa Deus colocar você. Tenta forçar Deus, não. E aí ele fala aqui no versículo 12. Eis que esses são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riqueza. Agora o 13. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. Peraí, não vale a pena eu me santificar. Coloca para mim aí. Olha só. Em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. Aqui ele começa até, se jogou para Deus agora. Peraí, não vale a pena me consagrar. Eu lembro de um discípulo em Brodowski, que eu, pastor, a minha vida piorou aqui na igreja. Eu falei, mas quem te falou que ia ser fácil? Eu nunca prometi isso. Jesus não prometeu que ia ser fácil, né? A turma estava dentro da arca de Noé, né? Eu já contei isso aqui. Quem já ouviu a pregação do fedor da arca? Quem já ouviu essa palavra? E a arca, irmãos, ficaram quase 1 ano ali dentro daquele negócio ali, até as águas abaixar, né? Aí tinha a caca do elefante, Ronísio do céu, o negócio, a caca da girafa, começou a feder ali dentro, um mau cheiro ali. Aí os filhos de Noé, a galera lá, falaram, Noé, não dá para ficar num fedor desse aqui. Ele falou, pula. Quem quer ficar, a arca é a única salvação aqui. Né? Tem gente que reclama até da igreja, né? Os irmãozinhos, não sei o quê. O irmãozinho do lado com os defeitos dele é o fedor da arca. Amém ou não? Os defeitos meus que mexe com o Ricardo aqui, isso é o mau cheiro da arca. É melhor você conviver no cheiro da arca do que pular da arca. Você pular da arca, você cai no mundão de volta, irmão.
Se você desviar da igreja, você vai cair aonde? Hã? Vai nadar, irmão. Quantos aqui quer pular da arca? Quantos quer sair da arca? Noé abriu a janelinha e falou, ó, quem está reclamando pode pular. Mas não saiu um para fora. Só o corvo lá e a pomba que voou. Quando ele soltou lá para dar uma volta, que não achou lugar para pousar, eles voltaram para a arca de novo. A arca é o único lugar. Fala para o irmão, a igreja, fala para o irmão, a igreja é o único lugar onde ser abençoado. Amém ou não? E outra coisa, a Bíblia fala para você consagrar a tua vida sim, irmãos. Aí fica com um biquinho com Deus. Eu não vou mais me consagrar não, porque em vão eu tenho purificado meu coração. Eu estou jejuando e não prospero. Muitos crentes fazem isso. Talvez eu já fiz isso e você, irmão, não ri não, você já fez isso aí, filho. Amém ou não? Então, o Asaf aqui, ele perdeu a noção. Ele desviou do alvo, do projeto, do propósito. Não saia do foco, o foco é Deus. Deus é primeiro na tua vida, Ele tem que ser o primeiro. Ele não abre mão do primeiro lugar. Buscai o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Sim ou não? Ele não abre mão do primeiro lugar. E aí, irmãos, ele falou essa doideira aqui. Aí no 14 ele fala, por isso todo dia eu tenho sido afligido. Eu tenho sido castigado toda manhã. Olha aqui a lamúria dele aqui. Muitas vezes a gente não é ovelha, né? Porque a ovelha, ela não murmura. Sabia que a ovelha não reclama? A Bíblia diz que Jesus foi levado ao matadouro como ovelha muda. E ele não abriu a sua boca. Quantas ovelhas nós temos aqui? Quando a gente fica abrindo muita boca, reclamando, eu já falei aqui que tem o crente ovelha e o crente porco. Já viu o porco quando ele é levado para o matadouro? O porco faz um escândalo na hora lá no sacrifício, irmãos. O porco grita mesmo. Já viu, Jean, a morte do porco? Você nunca viu matar um porco? Ele abre a boca no mundo. Você escuta daqui em Brodowski. Ele grita, o porco. Mas a ovelha, quando ela vai para o matador, só sai uma lágrima. Sabia? A ovelha só sai uma lágrima aqui. Ela morre quietinha. Por isso se fala que Jesus, ele foi como ovelha ao matadouro. Ele não abriu a sua boca. Você viu Jesus reclamando lá na crucificação deles? Na morte dele? Não. E a gente tem que ser crente, ovelha. Para de... O Asaf aqui falou, eu sou castigado toda manhã. O senhor está vendo o que eu estou passando? E eu não prospero, esse cara está ficando rico. O que você tem com isso? Na vida dos outros? Deus poderia falar para ele. Mas aí Deus deu uma chance para ele entrar de volta na presença dele. Fala para o teu irmão, tudo que você precisa é entrar na presença de Deus, amém? Tudo que eu preciso, tudo que nós precisamos, a nossa alma, se aquietar diante da presença de Deus. Vamos ler o 17? Põe o 17 para nós, vamos acompanhar junto aqui. 73, 17, vamos direto no 17, ó. Repete comigo, até que entrei no santuário de Deus. Então eu entendi o fim deles. A hora que ele entrou na presença, ele teve uma visão diferente do ímpio. Ele teve uma visão diferente das pessoas. Ele teve uma visão diferente da vida dele. Ele estava cego, irmãos. Você sabe que esses focos errados que a gente fica, quando você foca em coisas erradas, tira a tua visão. Você fica debaixo de uma cegueira. Lembra que Paulo caiu umas escamas quando Paulo se converteu? Paulo, ele era um cara que ele achava que estava correto, ele era um fariseu. O farisaísmo era uma das melhores, considerado uma das melhores religiões. Então ele falou, bom, eu sou um fariseu mesmo de nascença aqui e tal. Quem for crente aqui eu vou matar. Está fora da palavra. Os fariseus jejuavam 3 vezes na semana. Eles tinham, dizimista. E dizimava e fazia e tal. Eles se achavam religião.
E quando Ananias ora por ele, a Bíblia fala que caiu algumas escamas. As escamas da religiosidade, da cegueira espiritual. Aí ele começa a ver. Hoje Deus vai derrubar nossas escamas, amém ou não? E elas é derrubada quando você entra na presença. As de Paulo foi derrubada quando Ananias orou por ele. E aqui ele fala que ele entrou no santuário. Até que eu entrei, graças a Deus. Ele demorou, irmão, para entrar. Porque tem gente que quando está no aperto, está passando coisa, ele corre atrás de tudo. Esquece do básico, do simples. Entrar na presença de Deus. Eu preciso da presença de Deus. Você precisa, fala para o teu irmão, você precisa entrar no santuário de Deus, na presença de Deus. Então eu entendi, aí ele começa a discorrer aqui, falou, olha, esse pessoal, eles vão acordar de um sono pesado, eles estão sem Deus. E aí que caiu a ficha dele, falou, não vale a pena tudo isso e tal. E aí o foco vai voltando para Deus. Agora o que eu gosto mesmo aqui é quando ele coloca Deus em primeiríssimo lugar. Aqui, ó. Aqui no... Antes de ler isso aqui, eu quero o 23. Coloca o 23. Vou falar da bênção agora. Agora ele entrou na bênção de vez mesmo. É isso aqui que eu quero para a tua vida. Como pastor dessa igreja, é isso que eu desejo. Aí você vai prosperar, porque prosperidade não é só dinheiro. Coloca o 23. Todavia, repete comigo, todavia, estou de contínuo contigo. Tu me sustenta pela minha mão direita. Aqui agora ele já se jogou nos braços do Senhor. Sabe? Deus é o sustento, é o Senhor que me fortalece, é o Senhor que me ajuda. Mudou a oração dele, mudou toda a argumentação dele. Voltou o foco, amém ou não? Quando o foco é Deus, a oração é isso aí, ó. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me sustentaste pela tua mão direita. E agora, olha o 24. O 24 é maravilhoso. É isso aqui que você precisa. O 24. Guiar-me-ás com o teu o quê? Conselho. E depois ainda me receberá na glória. Meu Deus, o Asaf falou assim, eu estava atrás de riqueza. Eu estava atrás de tanta coisa, esqueci do teu conselho, eu esqueci da tua palavra, eu esqueci da tua direção, da tua orientação. E no final o Senhor ainda vai me levar para a glória. O Senhor tem um plano para a minha vida, amém ou não? Guiar-me-ás com teu conselho. Você precisa de joelhos diante do Senhor, buscar o conselho dele a cada dia para a tua vida. O Rick Jones escreveu, nós estamos vivendo um tempo tão difícil. Ele escreveu no livro dele, Deus falou algo com ele, que ele colocou no livro. Ele falou assim, o tempo que a gente está vivendo agora, para esse tempo do fim, aquele que não vir na presença de Deus todos os dias, para receber direto de Deus, a palavra de Deus, buscar a revelação de Deus, vai se embananar. A gente fica atrás de um monte de teologia sem vida com Deus. A gente fica atrás de um monte de coisa que a gente já aprendeu no passado. Tem coisa que é passado, irmão. Deus tem maná novo hoje, amém ou não? Deus tem algo novo para a minha vida e para a sua vida. Então, aquele que não estiver recebendo de Deus hoje vai se perder. Vai querer plantar na hora de colher, vai querer colher na hora de plantar. Ele fala, Deus falou isso para ele. Porque a pessoa está fazendo um monte de coisa da cabeça dela. Porque nós começamos a ser dirigido pelo nosso próprio coração. Eu acho isso, eu penso isso. Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Fala para o teu irmão, o nosso coração é enganoso. E eu preciso do conselho. Guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás na glória. Oh, meu Pai.
além de te guiar durante a tua vida aqui, está dizendo, te conduzir, ainda vai te receber na glória. Fala para o irmão, você quer mais do que isso ainda? Você quer mais? Você já é abençoado. Acorda, irmãos, amém ou não? E aí, irmãos, o 25 para mim é o melhor. Fizeram até uma canção também aqui, né? A quem tenho eu no céu. Tem ou não tem uma canção assim? O 25. Quem tem eu no céu senão a ti? Você tem, quando você olha para o céu, você lembra de quem? Jesus ou não? Sim ou não? E na terra não há quem eu desejo além de... Essa segunda parte aqui, na terra não há quem eu desejo além de ti. Ele está dizendo assim, não há nada na terra, nenhuma idolatria no meu coração, nada que eu ame mais do que o Senhor, né? E na terra não há quem eu deseje, não tem quem eu almeje, deseje além de ti. Está dizendo assim, o Senhor é o meu bem maior, eu amo o Senhor acima de todas as outras coisas. Ele está dizendo assim, agora mudou o foco. Fala para o teu irmão, esse é o foco. Amém ou não? Esse é o foco. Não há na terra nada que eu deseje mais do que o Senhor. Nada que eu deseje além de ti. Amém? Eu amo o Senhor mais do que todas as coisas. E eu já fiz essa oração. Falei, Deus, eu não quero perder o foco. Eu estou tão focado, irmãos. Eu estou tão focado nisso que eu não quero perder. As outras coisas vão acontecendo, amém ou não? As outras coisas Ele vai fazendo. Estava orando nessa madrugada, eu falei isso para Deus. Eu não quero perder o foco. Eu não quero, posso perder algumas coisas, eu não quero perder a Tua presença. Eu não quero parar de ouvir a Tua voz. Amém, igreja? Amém ou não? Amém. Tem alguns que ficaram meio assim, mas esse aqui, você não entendeu nada nessa pregação. Se você entender essa segunda parte aqui, na terra não há quem eu deseje além de ti. Aqui você já entendeu o foco. Ele é a coisa mais importante que a igreja tem, que nós temos. Amém? Não tem nada mais importante do que Ele. Se o foco foi Ele, assim como Salomão, ele não focou na riqueza, mas ele pediu sabedoria para fazer a obra de Deus. E Deus acrescentou. Se o foco foi esse, eu acho que você pode até prosperar, porque aí Ele vai te acrescentar. Posso ouvir um amém da igreja? Tem gente que não falou amém, cadê o amém? Você quer prosperar ou não quer? Quantos querem ser abençoados por Deus? Amém? E olha o 26. A minha carne e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção. Ele é a minha porção para sempre. Deus é a tua porção? O 26. Ele é a minha porção para todo o sempre. Amém? Aí 27 ele faz mais um comentário do ímpio, né? E aí ele fala que não vale a pena desviar. Eu comecei falando que ele quase se desviou, né? Olha o 27. Pois eis que se alongam de ti, repete comigo, os que se alongam de ti, perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Você já viu alguém desviar e ficar bem? Né? E a gente não desvia de uma vez, né? Você viu aqui nesse texto de hoje, ninguém desvia assim, nossa, eu tive uma ideia, eu vou desviar hoje. Cara, se você estiver na presença de Deus, você não vai desviando assim da hora para outra. Você vai perdendo o foco. Você viu que ele foi perdendo o foco aqui? Ele foi olhando para outras coisas, foi olhando para a prosperidade que Deus estava dando para outra pessoa, a inveja, e foi entrando um monte de coisa no coração desse homem aqui, e ele foi se desviando. É assim que a gente desvia. A gente vai desviando, de repente você está longe de Deus.
tem gente insistindo que está com Deus ainda, mas já desviou já. Ninguém que se desvia de ti fica bem. Ele termina falando: não vale a pena sair da tua presença. E aí ele termina falando aqui um texto que vou terminar, também acabou o salmo, né? Mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor, Deus, para anunciar todas as tuas obras. Aqui ele retomou até o ministério. Eu pus a minha confiança no Senhor porque eu quero anunciar. Aqui já não é inveja mais que está, sabe? Para mim bom é me aproximar de Deus. Repete comigo: chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Então, bom para mim agora, ele está dizendo, é me aproximar de Deus. Eu pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Fica em pé comigo, oh glória a Deus. Quantos querem andar perto de Deus? Quantos querem ficar perto de Deus? Eu quero orar com você. Não precisa vir na frente não, mas coloca a mão no teu coração. Quero orar com toda a igreja nessa manhã. Todos nós, irmãos, viu? Todos nós, muitas vezes perdemos o foco. Não é só eu não, você também perde o foco. E a gente muitas vezes está focado de forma errada.